amigos ligados aqui no canal AV+. Estamos começando, a partir de hoje, um quadro diferente. Você gosta de histórias? Você gosta de entender como eram os bastidores ou como são os bastidores? Pois bem, a gente eventualmente vai estar aqui com esse quadro, contando uma história. Porque é sempre muito legal dividir com vocês aquilo que a gente vive no dia a dia. Seja uma história no futebol, seja uma história no jornalismo. E a primeira história nesse quadro, contando uma história, é sobre esse rapaz que tá ali, ó, Juninho Pernambucano. Juninho é um amigo que eu fiz no futebol, mas teve uma postura muito mais firme do que muitos, que me fez admirá-lo, que me fez gostar. Juninho tinha acabado de chegar no Vasco, era jovem quando veio de Toulon. O Brasil tinha feito na França um torneio que era muito tradicional. E lá em 1995 o Vasco foi buscar Juninho Pernambucano, na verdade só Juninho, Pernambucano veio depois, e o Leonardo. Leonardo era o grande destaque, jogador que veio para o clube e estreia em 1995 contra o Santos da Vila Belmiro. Leonardo fazendo dupla com o Valdir e o Juninho no meio de campo. O Vasco ganha, mas em 1995 não faz uma grande campanha. Adaptação. Problemas financeiros, sempre aquela dúvida, o Leonardo acaba tendo que sair, voltar, não ficar. Vai para o Corinthians e o Juninho permanece. Mas Juninho não sabia que aquela permanência dele seria muito importante para ele se tornar um dos jogadores mais importantes da história do Vasco. Mas o que eu vou contar aqui é algo muito próximo à razão desse quadro, dos bastidores, da gente poder contar ao torcedor o que acontece. A gente vivia no Vasco, há alguns anos atrás, nós jornalistas, sempre uma briga muito constante com o então vice-presidente e depois presidente do Vasco, Eurico Miranda. Eurico era um cara que tinha muita aversão à imprensa, era um cara que tinha sempre uma dúvida quanto à postura dos jornalistas. E volta e meia, a gente tinha a chamada Lei da Mordaça. Os jogadores eram proibidos de falar no clube. Eram impedidos de dar uma entrevista, de falar alguma coisa, de dar algum papo. E o Vasco, uma época, chegou a fazer treinos por conta da dificuldade, às vezes, de conseguir ter o campo de São Januário em boas condições, já naquele tempo. No São Cristóvão, de futebol e regatas, que é ali próximo. São Cristóvão tem o seu estádio. Quem passa lá hoje vê, foi aqui que o fenômeno nasceu, de onde saiu o Ronaldo Nazário. Mas ninguém podia entrevistar os jogadores. A gente ia cobrir, mas não podia entrevistar. E foi num dia desses que o Juninho Pernambucano, abordado pelos jornalistas, disse: eu vou atender vocês, mas deixa a gente chegar em São Januário e eu vou para a calçada em frente. Aquilo ali causou uma rebordosa danada, porque Juninho tomou banho e, num gesto de personalidade, foi para o outro lado da rua, em São Januário, ali por trás, não pela frente, pela hoje Avenida Roberto Dinamite, ali pelo portão de saída, o portão 9, se eu não me engano. E todos os jornalistas foram ouvir Juninho do lado de fora de São Januário. À época, Juninho falou sobre o jogo, falou sobre futebol, falou sobre também as práticas do então dirigente Eurico Miranda. E aquilo, é claro, causou um mal-estar danado, porque Eurico se sentiu atingido. E a justificativa de Juninho, sempre bastante nítida e clara e transparente, era: eu não posso falar com jornalistas dentro do Vasco, mas fora do Vasco eu posso falar. Se eu encontro alguém na rua, eu não vou falar? Vou falar. É claro que aquilo ali deu problema, ameaça de multa, ameaça de suspensão e tudo mais, mas aquela medida de Juninho foi fundamental para que mostrasse que
O jogador de futebol com personalidade, ele tem que se posicionar. E Juninho Pernambucano foi um dos jogadores que eu mais tive o prazer de conviver pela personalidade. Um sujeito que tinha muito bom nível, um cara de muita inteligência, dentro e fora de campo, um rapaz articulado, de família de classe média de Recife, seu pai militar, fora sócio do Vasco, ali pelos anos 50, tinha o Vasco muito no DNA, apesar de ser muito cobrado pelo esporte, que deveria falar mais do esporte, reconhecia no esporte sim a sua formação, mas sempre teve o coração vascaíno, e é um tipo de jogador, assim como era Romário, assim como era Edmundo, que faz falta no mundo de hoje. Juninho Pernambucano não só atendeu a imprensa naquele dia, mas como deu um grito de liberdade e disse: quem joga em campo somos nós, quem está em campo somos nós, quem é cobrado somos nós, então nós é que temos que falar. Contei essa história para vocês porque estive lá, fui um dos muitos que entrevistei Juninho Pernambucano. E todo dia eu vou estar aqui, trazendo uma história desses grandes personagens, histórias vividas por nós no jornalismo ou então no mundo da bola. Se você gostou, dá teu like, dá teu comentário aqui embaixo e dê uma sugestão. De que personagem você gostaria de ouvir alguma história ligada ao Vasco? Que história seria curiosa para você quanto ao jornalismo? Qual é a sua curiosidade quanto aos bastidores que nós fazemos no dia a dia e fizemos nesses muitos anos de profissão? Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem. É a história contada aqui no canal Ave Mais. Tchau.